mais uma vez a esse canal. Eu sei que fazia tempo que eu não aparecia por aqui, sabe como é, né? Corre, corre, todo brasileiro tem, eu também tenho o meu. Mas aqui estamos para mais uma live e hoje a gente vai falar de um feito cultural, né? A gente vai falar da novela das 7, que acabou nessa sexta-feira. A gente está falando de Bom Sucesso. Pois é, essa novela das 7 é escrita pelo Paulo Halme e também pela Rosane Svartman. Ela trouxe alguns elementos bem peculiares, bem interessantes e que acabou ganhando um feito retumbante por todo o Brasil. Quando a gente lembra que um ponto de Ibope tem algo em torno de 80 mil telespectadores, né? A gente vê aqui que a audiência da novela ficou numa média geral em torno de 29, 30 pontos e batendo muitas vezes a casa dos 35 pontos na sua trajetória, o que é um feito enorme. Só para você ter uma ideia, a novela Amor de Mãe, que é o principal folhetim da TV Globo, dificilmente está conseguindo passar dos 30 pontos, né? E a novela das 7 tem feito isso muitas vezes. Bem, vamos falar então dessa novela que marcou bastante o horário, principalmente porque ela trouxe alguns elementos até então inéditos. Por exemplo, a gente fala da questão de literatura, né? Não lembro de uma novela, seja do horário das 6, das 7 ou das 9, ou antigo horário das 8, ter retratado a literatura e ter retratado tão bem. Autores consagrados foram citados durante o folhetim das 7. O objetivo era sempre, claro, a partir daí estimular outros leitores brasileiros, todos aqueles que tivessem acesso à novela. Mas, embora esse tenha sido o principal feito da novela, diminuir esses laços aí entre o público, o cidadão brasileiro, o jovem, o adulto, a criança, leitores e as obras literárias, principalmente aquelas consideradas clássicas, né, a gente teve outros pontos aí bem interessantes. Como eu já disse, foi uma das maiores audiências da TV Globo e uma das maiores dos últimos 8 anos, né? Só para a gente ter uma ideia aí. E aqui, pessoal, só algumas obras ou autores foram citados, por exemplo, o Miguel de Cervantes foi citado, vi várias vezes, né? O Dom Quixote de La Mancha, né? Foi citado várias vezes pelo personagem Alberto, né? Vivido pelo Antônio Fagundes. Foi citado também a Clarice Lispector, o próprio William Shakespeare citado várias vezes também, o Jorge Amado, o Fernando Pessoa também citado algumas vezes. A gente lembra também de Alice no País das Maravilhas, né? Várias vezes citada, inclusive na boca da Paloma, a personagem da Grazi Massafera. A Alice foi escrita pelo Lewis Carroll, né? E estava lá o tempo inteiro. Aliás, ela foi considerada a Alice quando distribuindo ali as obras pelo próprio Alberto, né? Do Antônio Fagundes. O José de Alencar também, enfim, vários escritores brasileiros, escritores que ultrapassam a nossa extensão geográfica aqui de país, que chegam a alcançar o mundo com seu lirismo e com sua prosa. Foi realmente um grande feito. Mas olha, a gente tem que destacar alguns atores aqui fantásticos. Grazi Massafera desempenhou um personagem muito bacana, né? Foi convincente. Aliás, tão convincente que muitas vezes chegava a emocionar quando a gente tinha pai, mãe, filho, família assistindo a novela e percebia a maneira como ela interpretava a preocupação com os filhos, aquela coisa entre o amor, né, de alguém que era considerado um Peter Pan, uma pessoa que não estava nem muito aí para a vida, né, e com quem ela terminou no final das contas, e os filhos, que estavam sempre em primeiro lugar e por isso trabalhava tanto costurando. Né? Aliás, um ponto bem bacana é esse da costureira. O outro, Armando Babaioff, esse foi fenomenal na interpretação dele, um vilão com características bem interessantes, bem singulares, né? Ele é vasto, ele é denso, mas ao mesmo tempo é marcante, né? Tem um pouco de ar cômico, até bonachão, mas também oferece um alto índice de periculosidade ali, de sofisticação na maneira de fazer também o seu vilão. Então o Armando Babaioff, ele consegue sim entrar na galeria de um dos grandes vilões, eu acho, na minha opinião, de todos os tempos. Né? Outro ator também que foi muito bem, claro, esse aqui é o concurso, é o Antônio Fagundes, né? A maneira como ele retratou um personagem dono de uma editora, no caso o seu Alberto,
retratando esse personagem, teria tudo para cair exatamente como um clichê, um dono de uma editora que não aparece muito e todo mundo circula em volta dele. Na verdade, ele foi um grande pivô jogando a bola para todo mundo ali, né? Era quem distribuía as bolas, digamos assim. O Antônio Fagundes deu uma aula de atuação, seja como um homem doente, seja como alguém que é amante das artes, amante da literatura. Exatamente da boca dele saía a grande parte dos poemas e obras citadas de grandes gênios da literatura, muitas vezes. Não exatamente dentro da editora, né? A editora e o personagem do Fagundes, eles meio que se fundiam em determinado momento, justamente por essa capacidade, né, do personagem do Fagundes estar citando e colocando a citação no contexto de vida, exatamente em várias passagens. Então, muito bacana mesmo. Outra pessoa que chama a atenção, pessoal, é aquela pequenininha lá, a neta do Alberto, né? Na verdade, é a personagem Valentina Vieira, né? Pois é, a Sofia, todas as vezes que entrava em cena, ela tinha essa capacidade de emocionar, ela tinha essa capacidade de passar uma mensagem de muito afeto, muito amor, amor principalmente à sabedoria, buscava estar sempre em relação aos livros, difundindo essas obras por meio também da internet, o amor que tinha ao pai, e aqui é bem interessante a gente fazer essa ligação. O avô, né? O avô tinha essas características de sábio, né? E a Sofia, como o próprio significado, como se fosse filosofia, ou seja, o amor seria a sabedoria, né? Então a Sofia seria o amor que ela tinha, esse vínculo aí direto para a sabedoria que era encarnada no avô dele, o seu Alberto. Muito bem construída essa linha, não sei se foi essa a intenção dos autores, mas ficou essa linha muito bonita, tênue, bacana, né, graciosa na Valentina, e como ela deu um banho de interpretação à pequena Sofia. Eu me atrevo a dizer que foi uma das melhores personagens ali passadas por parte de um autor. Tem o Antônio Fagundes, tem o Babaioff, tem a Grazi Massafera, mas a Valentina Vieira está entre, eu colocaria facilmente entre os 4 grandes atores dessa novela, mesmo ela tendo apenas 11 anos de idade, né? Então esse é o nosso primeiro ponto aqui a respeito da novela Bom Sucesso, e daqui a pouco a gente traz um segundo vídeo para você aqui mesmo no nosso canal, e aí discutindo algumas coisas que aconteceram na novela e a relação tão intrínseca e importante para o nosso dia a dia aqui nessa linha tênue entre realidade e ficção, tá bom?